A gente passa a estudar agora a conduta como elemento do fato típico aqui no âmbito do direito penal. O fato típico, ele é um elemento do crime. O fato típico no crime material, ele pode ser subdividido em 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal, também chamado de relação de causalidade, e tipicidade. É muito importante entender que essa estrutura do fato típico aplica-se aos crimes materiais. Trata-se de crime cuja consumação ocorre com a produção do resultado naturalístico. Essa estrutura, ela não se aplica aos crimes formais e aos crimes de mera conduta. O resultado e o nexo causal não fazem parte da estrutura do fato típico dos crimes formais e de mera conduta. Feita essa explicação, é importante destacar que os crimes materiais são a regra do nosso ordenamento jurídico. E por isso, seguindo a doutrina, a gente vai caminhar o estudo do fato típico, explicando todos os elementos dessa estrutura: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nessa aula, a gente vai falar especificamente da conduta e a gente vai dedicar outras aulas para falar dos demais elementos. Quanto à conduta, a gente tem o seguinte: segundo o finalismo, que a gente já estudou aqui, a conduta ela pode ser compreendida como uma ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma dada finalidade. Observe desde já que a conduta ela precisa ser humana. Eu lembro por oportuno que, segundo a teoria social da ação, a conduta seria compreendida como conduta humana socialmente relevante, dominada ou dominável pela vontade e dirigida a uma finalidade. Isso significa que o fim social da conduta, almejado pelo agente, buscado pelo agente, precisa ser socialmente reprovável. Portanto, a reprovabilidade social, na teoria social da ação, passa a ser um elemento integrante do conceito de conduta. Aliás, há um conceito de ação para cada teoria do crime. Há, por exemplo, um conceito de ação na teoria causalista clássica e outro na teoria causalista neoclássica. Aqui, a gente vai se ater à doutrina majoritária, que sustenta que conduta é uma ação ou omissão humana penalmente relevante. A gente fala aqui em conduta humana, mas é importante destacar que a Constituição de 88 permite a responsabilização penal da pessoa jurídica. Olha só o que diz o artigo 175, parágrafo 5º da Constituição Federal. Diz o seguinte: a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às condições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Da mesma forma, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal dispõe o seguinte: olha só, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. As normas constitucionais, por evidente, não trazem normas penais incriminadoras, com preceito primário e preceito secundário, tá? O preceito primário é a conduta e o preceito secundário é a pena. A gente já falou sobre isso quando a gente estudou a classificação das normas aqui no curso de Direito Penal desenhado. Mas o fato é que as normas constitucionais não trazem normas penais incriminadoras. Por isso, para a consecução desses mandamentos constitucionais, seria preciso obter regulamentação infraconstitucional. Nesse cenário, tem-se que o artigo 175, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele não foi regulamentado. Então, esse dispositivo que a gente leu, o artigo 175, parágrafo 5º, não foi regulamentado. Daí porque a gente não pode responsabilizar a pessoa jurídica por crime contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Em contraposição, contudo, existe regulamentação específica do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Essa regulamentação surgiu com o artigo 3º da Lei 9.605 de 98. Olha só o que diz esse dispositivo no caput.
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. O parágrafo único esclarece que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui, não afasta a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Observa que o parágrafo único do artigo 3º não exclui, não afasta a responsabilidade penal das pessoas físicas diante de eventual responsabilização penal da pessoa jurídica. Por isso, fala-se que a Lei 9.605 adotou o sistema da dupla imputação, permitindo a responsabilização penal da pessoa física e da pessoa jurídica. A dupla imputação ela não é impositiva, ela não é obrigatória. Isso significa que, se, por exemplo, não existe possibilidade de identificar a pessoa física responsável pela conduta, é possível a responsabilização apenas da pessoa jurídica. Entretanto, ainda que se fale em penalização da pessoa jurídica, permanece íntegro o conceito de conduta, ou seja, a conduta permanece sendo uma ação ou omissão humana penalmente relevante. Isso porque, segundo a doutrina, a conduta punível da pessoa jurídica, em verdade, é um retrato do comportamento humano, é um reflexo do comportamento humano. Aliás, o próprio artigo 3º que a gente leu aponta que a pessoa jurídica será responsabilizada, olha só, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Portanto, é evidente que a conduta punível é um retrato do comportamento de uma ou de algumas pessoas. Há casos em que não existe conduta humana penalmente relevante. Quando a conduta humana não é penalmente relevante, existe uma exclusão do fato típico. São casos que não há conduta humana penalmente relevante. 1. Movimentos reflexos. 2. Estado de inconsciência. E 3. Coação física irresistível, também chamado de vis absoluta. Imagina, por exemplo, que alguém tem um ataque de epilepsia e durante esse ataque acaba lesionando alguém, causando lesão a outra. Nesse caso, evidentemente, não há crime. Esses movimentos são compreendidos pela doutrina como movimentos reflexos e, por isso, não são condutas penalmente relevantes. Até porque a conduta humana ela deve ser, como a gente já observou, consciente e voluntária. Fato que, evidentemente, não está presente em movimentos reflexos. Aliás, por isso também a gente não pode confundir movimentos reflexos com a ação em curto-circuito. A ação em curto-circuito são aquelas reações primitivas do ser humano. Tratam-se de ações provocadas por um estímulo externo. Em razão desse estímulo externo é que surge de improviso uma reação momentânea, impulsiva e, algumas vezes, explosiva. Observa, contudo, que, diferente dos movimentos reflexos, na ação em curto-circuito existe voluntariedade. Está aqui a grande diferença. Por isso, nesse caso de ação em curto-circuito que gera alguma lesão a um bem jurídico tutelado, vai existir crime, porque existe voluntariedade. A doutrina costuma chamar essa espécie de crime explosivo ou crime de ímpeto. Não há planejamento nesse crime, tudo decorre de um impulso provocado por um estímulo externo e, por vezes, enseja um arrependimento posterior imediato. Infelizmente, existem inúmeros exemplos práticos desse tipo de situação. É o que ocorre, por exemplo, com o revide imediato provocado por uma briga de trânsito, né? Isso é muito comum na prática. O agente aqui, ele responde pelo crime cometido, por exemplo, uma lesão corporal que ocorre numa briga de trânsito. Também não há vontade quando a gente fala em estado de inconsciência. É o que ocorre, por exemplo, na hipótese de um sonambulismo ou hipnose. Aqui também não existe voluntariedade na conduta, excluindo-se como consequência o próprio fato típico. Por fim, também não há
conduta humana penalmente relevante na hipótese de coação absoluta. A coação absoluta decorre da força física. Trata-se de pressionar alguém por meio de uma força física e não força moral, tá? Por meio de uma força física a praticar determinada conduta. É evidente que, por se tratar de pressão decorrente de força física, não existe qualquer voluntariedade daquele que foi pressionado, que é chamado aqui de coagido, coato, a praticar um determinado ato. A coação absoluta, que é a coação física irresistível, ela não se confunde com a coação moral irresistível, também chamada de vis compulsiva. Na coação moral, existe também uma pressão para a prática de um determinado ato, contudo, a pressão ela não é física, ela é moral. Por isso, a doutrina aqui sustenta que existe uma conduta humana voluntária e penalmente relevante daquele que pratica algo coagido moralmente. Contudo, aquele que pratica algo nessas condições, coagido moralmente, pratica porque, em tese, não poderia fazer de outra forma. Imagina, por exemplo, que João manda Paulo furtar determinado objeto de Pedro, porque se não fizer, João mata a mãe de Paulo. É evidente que Paulo, ao realizar a conduta humana penalmente relevante, ou seja, subtrair um bem alheio, ele faz sob coação moral irresistível. Por isso, o que se avalia nesse caso é a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa é um dos elementos da culpabilidade. Dessa forma, coação moral irresistível, ela afasta a exigibilidade de conduta diversa e, como consequência, exclui a culpabilidade. Nesse cenário, considerando a teoria tripartida do crime, ou seja, o crime é o fato típico, ilícito e culpável, dotado de culpabilidade, não existe crime nessa situação, porque não há culpabilidade. Note que a coação física, ao contrário da coação moral, exclui a conduta humana penalmente relevante e, por isso, exclui o próprio fato típico. E quanto à ação e omissão, o que a gente tem aqui? A ação ela pode ser compreendida como uma conduta positiva, ao passo que a omissão é uma conduta negativa, uma abstenção. Quanto à conduta, os crimes podem ser compreendidos como crimes comissivos, crimes omissivos e crimes de conduta mista, ou seja, praticados por ação e por omissão. Os crimes omissivos, eles podem ser crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Os crimes comissivos são aqueles praticados mediante ação, ou seja, mediante uma conduta positiva. É o caso, por exemplo, do crime de homicídio, do artigo 121, do crime de furto, 155 do Código Penal, e do crime de roubo, lá do artigo 157 do Código Penal, dentre outros. Os crimes omissivos, por sua vez, eles podem ser próprios ou impróprios. No crime omissivo próprio, a omissão ela está no próprio tipo penal e o agente, ao omitir-se, pratica a conduta, uma conduta negativa, definida pelo próprio tipo. É o que ocorre, por exemplo, com o crime de omissão de socorro, do artigo 135 do Código Penal. Esse dispositivo diz o seguinte, deixar de prestar assistência. E que ele continua, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então aqui a gente tem o deixar de prestar assistência ou não pedir. São duas condutas omissivas definidas pelo próprio tipo penal. Então a gente tem um crime omissivo próprio. O crime omissivo impróprio, por sua vez, ele também é chamado de crime comissivo por omissão ou crime comissivo omissivo. Nessa espécie de crime é necessário existir um garantidor, um garante. E o que é isso? No Brasil, a gente adota a teoria das fontes formais de garantidor. Segundo essa teoria, é garantidor aquele que a lei define como garantidor. O garantidor é a pessoa que, definida pela lei, tem a obrigação de evitar um resultado quando possível evitar esse resultado. Por isso, o garantidor que, por exemplo, deixa morrer quando possível evitar o resultado, ele pode responder como se tivesse matado.
E aqui a gente precisa ter um detalhe, ó, a legislação ela exige um padrão mínimo de conduta do garantidor e não uma conduta heróica do garantidor. Um policial no exercício da função e armado, por exemplo, ele é garantidor e responde pelo crime de furto se omitir-se quando o crime é praticado contra terceiro na sua frente. Em contraposição, um policial desarmado e fora do exercício da função, por exemplo, é garantidor, mas não vai responder pelo crime de roubo se não reage dentro de uma agência bancária assaltada por inúmeros assaltantes. É evidente que nesse exemplo, o direito penal estaria exigindo do policial uma atitude heróica, desproporcional, portanto, e que, na pior das hipóteses, pode colocar inclusive a vida das demais pessoas em risco. Tá? Não é essa a função, a ideia aqui. Tá? A ideia é exigir-se um padrão mínimo de conduta do garantidor e não uma postura heróica, tá bom? O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal elenca as hipóteses legais de garantidor. Olha só o que diz esse dispositivo. Parágrafo 2º. A omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou C. Com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Os pais, por exemplo, têm a obrigação perante os filhos de cuidado, proteção ou vigilância. Por isso, a mãe pode, por exemplo, responder pelo crime de estupro, na forma comissiva por omissão, quando, podendo evitar o resultado, omite-se em relação ao estupro praticado pelo padrasto contra sua filha. A mãe, nesse particular, ela é garantidora da filha, conforme artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Também é garantidor aquele que, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, que é o que está na linha B. A obrigação desse garantidor, ela não deriva imediatamente, ou seja, não deriva diretamente da lei. O segurança particular, por exemplo, ele assume por contrato a responsabilidade de evitar o resultado, por exemplo, uma lesão corporal, uma morte. A babá também pode ser compreendida como garantidora da criança com fundamento nessa linha B. Por fim, é garantidor também aquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado, que é o que está na linha C. É o caso que ocorre, por exemplo, quando, em razão de um acidente, um funcionário de uma fábrica provoca um incêndio, colocando em risco a vida dos seus colegas. Nesse caso, aquele que causa o incêndio é garantidor, pois é quem, segundo a lei, criou o risco da ocorrência do resultado. Todavia, é preciso repisar de novo que o direito penal ele impõe um padrão mínimo de conduta, tá? Não um comportamento, uma postura heróica dessa pessoa que provocou o fogo. A gente precisa avaliar essa omissão, né, essa conduta omissiva, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, dando continuidade, existem crimes que impõem conduta mista, ou seja, uma ação e omissão. É o caso, por exemplo, do crime de apropriação indébita. Segundo o artigo 168, que trata desse crime, ele fala o seguinte, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou a detenção. Então, exige-se em um primeiro momento, para a configuração desse crime, a obtenção legítima da posse ou detenção. Então, existe aqui uma conduta comissiva. Após, o agente ele deve abster-se de restituir a coisa. Então, em seguida, a gente tem que ter uma conduta omissiva. Então, muito embora a consumação vá ocorrer com a omissão, quando o agente abstém-se de restituir a coisa, a gente tem que a conduta comissiva, ela é indispensável, ela é imprescindível para a consecução do crime. Então, a gente tem que ter, no crime de apropriação indébita, uma conduta comissiva e uma conduta omissiva. Não se pode, por fim, confundir essa espécie de crime com os crimes que podem ser praticados por ação ou omissão. É o caso, por exemplo, do crime de falso testemunho. Sobre o tema, dá uma olhada o que diz o artigo 342 do Código Penal. Ele diz o seguinte, fazer afirmação falsa, então ele fala fazer afirmação falsa, ou negar ou calar
a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Portanto, o tipo penal aqui do falso testemunho traz tanto a conduta comissiva como a conduta omissiva, mas a consumação ela pode ocorrer tanto pela omissão quanto pela comissão, ou seja, tanto pelo fazer a afirmação falsa como pelo calar a verdade, tá? Então é uma ou outra. Portanto, é diferente dos crimes de conduta mista, que existe a ação e a omissão, não a ação ou a omissão, tá bom?